A primeira revelação de Deus foi para Adão e Eva. Você está lembrado daquela passagem do Gênesis, quando Deus dialoga com Adão e Eva, mas logo depois eles desobedecem a uma ordem do Senhor e por isso eles percebem que estão nus e aí eles são expulsos do paraíso. Mas naquele mesmo momento em que eles desobedecem Deus, ele traça um plano para salvar esse ser humano criado à sua imagem e semelhança. Deus não abandonou o homem, muito pelo contrário, porque Deus ama tanto o homem, imediatamente ele traçou um plano de salvação para este homem, para devolver a ele a vida eterna. Então, Deus foi lá, chamou Noé e disse para ele: olha, Noé, faça uma grande arca e reúna um casal de cada espécie de animais, porque ele mandaria um dilúvio. Deus mandou o dilúvio que varreu a terra. Então Deus fez uma promessa para toda a humanidade por meio de Noé. Ele disse: eis que eu coloco o meu arco nas nuvens e eu prometo que jamais eu irei destruir a humanidade como eu fiz dessa vez. Depois nós temos uma outra figura muito importante, ainda no livro do Gênesis, que é Abraão, que antes se chamava Abrão. Deus então um dia se manifesta para Abrão e diz: Abrão, sai da sua cidade, sai, deixa a casa do teu pai e vai até um lugar onde eu vou te mostrar. E é isso que Abraão faz, ele acredita na palavra de Deus, ele atende ao chamado de Deus e ele sai da sua casa, sai da casa do seu pai para uma terra que ele não sabia onde era, mas uma terra que Deus havia prometido. E aí Deus faz um pedido muito difícil para Abraão. E o pedido que Deus faz a Abraão é para que ele sacrifique o seu próprio filho por amor a Deus. Abraão não entende aquilo que Deus estava querendo dele, mas mesmo assim ele obedece. Mesmo sem entender nada, Abraão vai, leva o seu filho até o alto do monte e quando ele prepara tudo, prepara o altar e ali ele amarra Isaac, quando ele está para matar o seu próprio filho, o anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, não faça mal ao teu filho, porque você já provou a tua fidelidade ao Senhor. E aí Deus diz para Abraão: por isso eu farei a tua descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e mais numerosa do que a areia da praia. Depois de um tempo, Deus reúne o seu povo, o povo de Israel. Este povo se torna escravo lá no Egito. Moisés, ele começa a ver o sofrimento do povo de Israel escravo lá no Egito. E quando Moisés foge para o deserto, ele vai encontrar lá uma sarça, porque aquela sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. Então Moisés se aproxima para ver aquele fenômeno e ele escuta uma voz que vem do meio da sarça: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. E então Deus diz: eu sou aquele que sou. Ele entrega para Moisés o seu nome. A missão que ele recebe do Senhor, que se manifesta a ele, é resgatar o povo do Egito. Então Moisés vai, ele volta para o Egito, de onde ele tinha fugido, e lá ele começa então a dizer ao faraó que o faraó tinha que libertar o povo de Israel. Então o faraó, convencido, ele diz então para que Moisés fugisse com o povo. E Moisés então ele vai à frente e eles se deparam com o mar, que está sobre o mar vermelho, e quando Moisés levanta o seu cajado, então o mar se abre, não é? E aí eles podem passar a pé enxuto pelo mar vermelho. Então a missão de Moisés era libertar o povo da escravidão do Egito. Então Deus dá os 10 mandamentos para que eles possam então viver segundo aquelas leis. Deus então ele começa a prometer ao povo de Israel um Messias, um Salvador, aquele que viria para libertar o povo da verdadeira escravidão, que é a escravidão do pecado. Ele começa a escolher do meio do povo de Israel alguns homens, enchia do Espírito Santo e dizia: agora você será a minha voz no meio do povo. Você vai proclamar aquilo que eu quero para o povo. Então esses são os profetas do Antigo Testamento. Então Deus vai preparando o seu povo para que o próprio Cristo, o próprio Deus, pudesse se fazer homem.
no meio de nós. Então, até o Antigo Testamento, nós temos a preparação. O Novo Testamento agora é o cumprimento de tudo aquilo que os judeus esperavam. Porque os judeus viviam na expectativa da vinda do Messias. Eles sabiam que o Messias viria, mas eles esperavam um Messias poderoso que destruiria o Império Romano e daria liberdade aos judeus. Mas o Messias verdadeiro era outro. O Messias verdadeiro, ele viria como homem, sendo o próprio Deus, se fez carne no meio de nós para nos salvar de uma outra escravidão que é muito pior do que qualquer outra prisão, do que qualquer outra escravidão, que é a prisão e a escravidão do pecado e da morte. Essa era a verdadeira libertação que Deus precisava fazer na nossa vida, a libertação da morte. Então, o próprio Deus se faz homem como nós. Ele ganha o nome de Jesus, que nós conhecemos, e aí Jesus então começa a crescer, ele começa a chamar a atenção pela sua sabedoria desde criança, até que ele chega no ponto principal, depois de ensinar todas aquelas pessoas, de reunir os apóstolos, de constituir a sua igreja, chega no ápice da sua vida, no momento em que ele vai nos salvar, quando ele derrama todo o seu sangue, a começar daquelas primeiras gotas de sangue derramadas no Horto das Oliveiras, até a sua última gota de sangue derramada na cruz. Ele então recebe sobre o seu próprio corpo os pecados da humanidade, desde Adão e Eva, até o último homem que vai pisar nesta terra, até o último pecado que será cometido por um último homem antes da sua segunda vinda. Então, ali na cruz, Jesus leva os nossos pecados e imediatamente ele nos liberta. Ele destrói a morte, ele destrói o pecado. E então, no terceiro dia, ele ressuscita dos mortos e entrega toda a criação de volta para as mãos do Pai. O universo, todo o cosmos, Jesus, ele devolve para o Pai, por meio da sua paixão, morte e ressurreição.